Eu quero apenas dizer o seguinte, não pude estar no começo, eu e o senador Acer dividimos, cada um tinha outras atividades na tarde, mas eu estou precisando de que haja, Manuel, outro debate como esse, mas para pensar o futuro. Eu tenho a impressão que nós já temos um acúmulo de conhecimento sobre o setor rural brasileiro que talvez nenhum outro país tenha tão detalhado. A apresentação da Tânia, por exemplo, da outra vez aqui, foi de um raio-x que permitiu dizer, mas a gente sabe cada coisa que está acontecendo. Hoje o professor Biton também mostrou dados, informações que nos permitem dizer que a gente conhece o rural brasileiro. Agora, o que eu queria ver é como é que a gente vai trabalhar isso que está para aquilo que desejamos e é possível nos próximos, não 5, nem 10, nem 15, nem 20, nem 30, 50 anos. E aí eu listo 7 problemas que eu vejo. O primeiro é o próprio demográfico. Nós vamos deixar que a demografia continue seguindo o seu rumo, ou nós vamos tentar uma engenharia demográfica no território brasileiro. E qual é o nível de proporção da população rural sobre a proporção total urbana que nós desejamos para o Brasil? Existe uma proporção ideal ou não existe? Primeiro. Segundo, se é possível. É possível criar mecanismos que as pessoas não precisem fugir do campo para as cidades ou não é possível? É desejável? Ou, na verdade, o futuro da humanidade, do Brasil, portanto, é uma imensa cidade conurbada, como ilhas no meio de território vazio, ou quase vazio. E, finalmente, se a gente vai poder fazer o que eu tentei quando governador, uma desmigração das cidades para zonas rurais ou semi-rurais. Nós tentamos aqui, levando pessoas do Distrito Federal para áreas próximas, na Bahia, por exemplo, dando apoio para quem quisesse ir, uma renda para ficar lá, uma bolsa para ficar morando lá, dando apoio para uma reforma agrária, comprando inclusive terras. Não deu muito certo. Mas talvez porque um governo não tem tempo de fazer as suas coisas darem certo. Talvez fosse preciso um período longo de 10 anos. Então, o demográfico, a gente tem que saber como é que nós queremos. Agora, ao lado do demográfico, mais especificando, é o problema etário. Nós hoje temos não só migração do campo para a cidade, nós temos uma migração de jovens e de homens muito maior que de mulheres adultas ou crianças. A gente pode ou não fazer uma intervenção de tal maneira que segure jovens nos setores rurais, de todas as suas características de rural. Rural puro, semi-rural. É possível ou não isso? Uma política social pode fazer com que a migração de jovens e de homens em busca de trabalho, não só como boia fria, que não fica tão longe do campo, embora fique longe da família, mas mesmo aqueles que buscam emprego no setor de construções, como é a maior parte, ou uns pouquinhos na indústria, é possível a gente conseguir que esse pessoal encontre trabalho local? O que fazer para que no Brasil nós não apenas não tenhamos a migração, talvez até tenhamos desmigração? Eu quero deixar claro que quando eu falo desmigração não é forçada, não é colocar gente no caminhão e levar nem em ônibus de ar-condicionado. Eu falo de tal maneira que as pessoas comecem a sentir que é melhoria, como já começa a acontecer das grandes cidades para as cidades menores. Já está acontecendo, mas ainda é no setor urbano. Então o problema é etário. Como podemos segurar mais jovens na parte rural? O terceiro que eu não ouvi falar é o problema étnico. Como é que a gente trata as nossas populações indígenas?
que tem características específicas nas suas relações com a terra, nas suas formas de produzir. Nós vamos incentivar, como alguns defendem, a incorporação das etnias no mundo, chamemos dos brancos, ou vamos gerar mecanismos de proteção cultural, o que exige longas extensões de terra, para que eles possam continuar voluntariamente, prazerosamente, das suas características étnicas. Esse é um problema que está aqui dentro, quando a gente vê o problema do choque das populações indígenas com o setor, sobretudo arrozeiro, em diversas regiões, mas não só arrozeiro, em diversas áreas. O outro é o problema ecológico. Como é que o processo de ocupação das terras do território brasileiro está levando a essa destruição? E aí a minha pergunta, é possível termos um processo de reflorestação no Brasil? Eu usei a expressão desflorestação diferente de reflorestamento, porque reflorestamento é plantar umas arvorezinhas aí, às vezes até para usá-la como matéria-prima. Eu não estou falando uma reflorestamento, estou falando uma reflorestação selvagem, no sentido positivo da palavra selvagem, de nativas, que não é necessariamente com uma visão produtiva imediata, não para plantar matéria-prima de madeira em vez de produto, arroz ou soja. Mas é possível, é desejável nós termos a volta de áreas maiores de florestas no Brasil? Isso daí do ponto de vista ecológico, sem falar o problema da água também, como é que a água se relaciona com a população na medida que a população sai do campo, ou, ainda mais grave, na medida em que a população sai do campo e é ocupada por atividades econômicas altamente intensivas em água, como a gente sabe que acontece em alguns setores produtores de frutas, especialmente. O outro é cultural. Como fazer com que essas populações respeitem e mantenham suas culturas, mas se integrem na cultura mundial? Então pode deixar que, eu falei em 50 anos, mas pode falar até em 30. Não podemos deixar que essas populações não tenham acesso a tudo que a gente tem de melhor na cultura universal. E hoje nós temos muitos mecanismos para isso, através das televisões, através da internet. Mas tem que ter um plano de incorporação das culturas universais pela população local. Eu não disse ao contrário, incorporação da população na cultura universal. Eu disse a incorporação da cultura na população local, a chegada da cultura lá, das diversas formas de teatro, de música, ao mesmo tempo que nós respeitamos e mantemos a cultura local na medida do possível, porque chega um momento que uma cultura termina matando outra. Isso aí não tem jeito. O econômico, qual é o projeto da gente econômico para as zonas não urbanas? Porque nós trabalhamos sempre a ideia da regionalização para a indústria. Nós trabalhamos muito nas últimas décadas a regionalização para a produção do agronegócio, mas nós não estamos trabalhando, com detalhe, o setor rural no seu perfil econômico, como, por exemplo, o Ignacy Sachs vem trabalhando há tanto tempo, que eu cito pela minha relação com o meu professor, em que ele mostra maneiras de cooperação econômica entre formas rurais e urbanas. Aonde é que a gente pode chegar em que isso seja possível, conveniente e marcante, não apenas como uma experiência isolada aqui e ali, folclórica até, mas como uma força de utilização. Ao mesmo tempo, como é que a gente faz um econômico adaptado à realidade ecológica local, que talvez seja o grande problema nosso, né, Tânia, no Nordeste, professor Bitton, querer fazer ali uma economia rural imitativa de outras regiões. Achar que o problema é transformar o semiárido numa região amazônica com muita água.
em vez de saber como fazer a dinâmica econômica com a escassez de água que nós temos. Não com a seca, obviamente, mas com a disponibilidade restrita de água, com atividades de produção tanto agrícola como de animais adaptados ao mundo sem tanta água. E, finalmente, o social, que tem a ver com tudo isso. Como é que a gente faz com uma pessoa que more lá nas regiões rurais tenha a mesma esperança de vida de uma pessoa que vive na cidade? Através de sistema de saúde, através de sistemas educacionais, de como eles se cuidarem também. Enquanto nós tratarmos o campo como um lugar onde não chega a saúde, não adianta ficar pensando muito como impedir a migração. Daí eu aproveito para defender aqui a polêmica que tem hoje de trazer médicos do exterior. Eu sou favorável, sim. Se não há médicos indo para as cidades onde há carência de médicos, eu acho que quem tem que buscar médico quando existir e quiser vir. E alguns dizem, mas não tem equipamentos. Um médico, ele atrai equipamento, mas se ele não for, o equipamento não chega. O equipamento só chega quando alguém pede. E esse que pede é o médico que for para lá. Além disso, médico sem equipamento é uma coisa muito atrasada, mas ainda é melhor do que um equipamento sem médico. Ou nem médico, nem equipamento. Um médico com estetoscópio já é melhor do que nenhum médico. Mas não vai bastar ter médico importado sem equipamento. Qual é o sistema que a gente vai ter de fazer com que o sistema social, o sistema de saúde, seja tão bom quanto em qualquer parte? E, finalmente, deixo por último de propósito, porque eu acho que é o centro de tudo, que é o sistema educacional. Como fazer com que as crianças que vivem, não só que nascem no campo do setor rural, semi-rural, como for, tenham uma escola de qualidade e fiquem na escola até o final. O professor Bitton, de tudo que ele mostrou, me chamou mais atenção, talvez porque seja a área que mais me interesse, o número de anos na escola, a proporção. E a gente vê que realmente se inventou universidade por todos os lugares, mas esses lugares são cidades pequenas. No campo não cabe a universidade. Isso é um conceito que não existe. A universidade tem que ser em lugares que tenham um mínimo de aglomeração. O problema não é ter mais universidades em alguns centros com pequena aglomeração, embora seja positivíssimo tirar as universidades só das grandes cidades e colocar nas cidades pequenas. E é uma das grandes coisas do governo Lula, foi ter aumentado o número de universidades em cidades pequenas. Mas como é que a gente faz para que a escola básica de qualquer lugar seja boa? E aí tem um problema do transporte. Como é que nós resolvemos o problema do transporte de levar as crianças no setor rural para as escolas? Porque, sobretudo, quando chega no ensino médio, é muito difícil colocar a escola perto da casa nos setores rurais. É um problema que a gente tem. Mas nós temos que fazer com que, no horizonte, eu tenho 50 anos, deveria ser até menos, fui pessimista talvez, a escola seja igual em qualquer lugar do Brasil. E não tenho dúvida de uma coisa, isso passa pela federalização. Não tem como uma cidade pobre colocar escola em toda a sua área rural, município pobre, colocar escolas boas em todo o setor rural com o dinheiro que tem. Não conseguem colocar nem no setor urbano delas, ainda menos no setor rural, e ainda tendo o problema de transporte, que é grande. E ainda o problema de atrair professores com alta qualidade, que é mais difícil ainda. Então, esses são os 7 problemas que eu vejo, que eu gostaria de termos um dia um debate sobre isso. O futuro. O que fazer? Numa proposta pode ter caído de moda, mas a gente tem que continuar usando, eu acho, um planejamento. Um planejamento de onde a gente quer chegar daqui a algum tempo.